Eu gostaria de considerar uma coisa histórica agora com você em relação a isso, porque para mim a primeira pergunta seria o que levou a igreja em Éfeso e a igreja primitiva, porque não foi somente a igreja em Éfeso. A igreja primitiva abandonou, numa certa altura, a missão do Messias, no mínimo no sentido de fazer isso como prioridade. A igreja primitiva chega num momento em que deixa de ministrar cura, libertação, ressurreição, purificação e a palavra de arrependimento, e com isso a igreja acaba se desviando. A igreja em Éfeso, nós estamos falando quase 100 depois de Cristo, a igreja em Éfeso é uma igreja desviada, perigando perder a presença do Senhor. E quais são os fatores que contribuíram para esse abandono? Eu quero observar algumas coisas com vocês que eu vejo que são coisas repetidas na história. João falou nas suas cartas sobre o anticristo. À medida que os discípulos de Jesus começaram a executar a missão do Messias com plenos poderes, levantou-se a perseguição. Se nós vamos entender a resistência das trevas, o próprio diabo só aguentou o ministério de Jesus durante 3 anos e meio. Ele estava envolvido na crucificação do Senhor, porque em Coríntios diz, se os poderes desse mundo conhecessem a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se Satanás soubesse que ele, entrando em Judas, traindo Jesus, entrando nos judeus, levando para Pilatos, Pilatos lavando suas mãos, entregando para o Sinédrio, Sinédrio incentivando o povo a declarar, crucifique-o, crucifique-o. Quem estava por trás disso é o espírito da potestade do ar. E agora esse espírito, na crucificação de Jesus, está externando toda a fúria do inferno com esse que se diz filho de Deus, pensando que está vencendo. E nisso a palavra diz em Colossenses 2 que a acusação que Satanás, o acusador, tinha na sua mão, Jesus removeu da sua mão, cravou na cruz e despojou principados e potestades do quê? Das pessoas que eles estavam oprimindo. Tudo que Jesus fez na cruz e fez sofrendo no pelourinho foi para nosso perdão, sim. Redenção, sim. Cura, sim. Libertação, sim. Quebra de maldição, sim. Tudo isso se encontra na mesma obra que Jesus fez. A igreja leva isso adiante. E assim como não tolera Jesus, mas não tolera a igreja primitiva. E logo de cara, a igreja primitiva começa a ser perseguida. Vamos colocar isso no contexto de hoje. Você posta uma coisa na internet e vem uma censura. E você entende isso como uma ameaça. Você deixa de postar ou você continua postando? Agora você tem que pegar isso e aplicar isso lá na igreja primitiva. Você curou um enfermo que estava na porta de Salomão, ou porta famosa, tá, no templo, e agora você é levado diante do Sinédrio, você recebe toda uma perseguição, fala depois chicoteado, e aí o que você vai fazer?
O que os discípulos fizeram em Atos: Senhor, dá-nos intrepidez enquanto o Senhor estende a mão para curar. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o Messias. Eu preciso entender que cada pessoa que fez isso foi colocada à prova em relação à sua determinação. Então era normal, quanto mais curava, mais expulsava demônios, mais ressuscitava os mortos, mais purificava os leprosos, mais pregava o evangelho do reino, os discípulos eram perseguidos e colocados à prova. Além disso, chega numa certa altura, como nos dias de Jesus, que o anticristo daquela época, o espírito do anticristo, se levanta contra. O que aconteceu nos dias de Nero, Domiciano, outros imperadores de Roma? Morte e mais morte e mais morte. Mártires. Quanto mais pregava, quanto mais curava, quanto mais expulsava demônios, porque ao expulsar demônios na igreja primitiva, eles estavam provando que os deuses de Roma e da Grécia não eram deuses, e sim demônios. E eles estavam levantando não apenas uma nova fé, eles estavam vivendo e renovando a verdade do início. Porque agora, como luzeiros, a imagem de Jesus, o luz do mundo, eles estão levando essa luz para as trevas. E quando eles levam essa luz para as trevas, o que acontece? Tem uma reação. Se a gente parar para pensar sobre isso, cada avanço do reino de Deus é precedido por um tempo de intercessão, vem um avanço que é recebido com uma reação das trevas. Deus age colocando no coração do seu povo o que Ele quer fazer, e aí eles intercedem, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nisso, Deus age, avança, o reino avança de Jerusalém para os confins da terra, de geração em geração. E aí as trevas reagem para impedir. E eu estou vendo isso. Mas eu quero passar pelos anos e olhar. Tudo isso é renovado a partir de 1860, quando a igreja começa a buscar a renovação da missão do Messias. Se ele curou, nós precisamos estar curando. E essa cura, esse ministério é nosso legado. Jesus deu a sua vida para que a gente pudesse fazer isso. Mas o que acontece? Isso culmina em 1906, Azusa. Agora são plenos poderes e pessoas estão saindo de Los Angeles para o mundo, executando a missão do Messias. Azusa, no seu auge, termina por volta de 1910. Sabe o que acontece no mundo logo em seguida? A Primeira Guerra Mundial. As perseguições onde se levanta pessoas curando, já levanta governos, órgãos governamentais para dizer: essas pessoas não podem praticar a medicina sem licença, sem reconhecimento. Elas não estavam praticando a medicina, elas estavam curando pela cura divina a palavra do Senhor. E nisso começa a levantar evangelistas com ministério de cura, levantando tendas no mundo inteiro, e tem a reação. Vem logo uma segunda reação, a Segunda Guerra Mundial. E eu vejo o mover do Senhor, chega nos anos 80, e ele começa a falar de novo sobre adoração, intercessão,
profecia, e que todos nós somos adoradores, todos nós somos intercessores. Ele vem trazer isso, e em cima disso, anos 80 e 90, ele estabelece, trazendo de novo a nossa atenção para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele traz a nossa atenção para isso de novo. Tem muito desvio em relação a isso, eu não quero tratar isso. Eu quero ver que o Senhor trouxe isso de novo. Mas Jesus concedeu esses para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Que serviço? A missão do Messias. Todos. Polivalência, como os dias de Jesus. Ele não tinha grupos de elite, ele tinha discípulos polivalentes, que faziam tudo o que ele fazia. Isso para um mundo em que desde os anos 60 fica doente, mais enfermo, a cada década, a cada ano, a cada mês, a cada dia que passa. E o próprio mundo tem relatado as estatísticas para nós. Ele levanta, nos anos 2000 a 2020, a igreja para profetizar que somos a noiva, sem mácula, sem ruga, clamando, vem, vem, vem Jesus. Ele fala para a igreja preparar o caminho do Senhor. Ele relembra a missão do Messias. Ele fala que nós somos adoradores. Ele pede para a gente mobilizar adoração e intercessão à imagem do tabernáculo de Davi. 24/7 por toda a terra. E aí vem uma reação das trevas. Uma pandemia, um lockdown, que foi emitido da boca dos globalistas, representando quem? Na próxima a gente fala.